E aí, nação celeste, bora que bora aqui no canal Cruzeiro Nostalgia para mais um vídeo, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. É o seguinte, obviamente que a mídia do eixo falaria bastante, né, sobre o jogo de ontem, até porque foi o único jogo e um jogo de grande destaque do Cruzeiro. Bora então dar aquela resenhada, dar aquela reagida ao que o pessoal, principalmente lá da TNT Sports, no programa De Placa, falou sobre o Cruzeiro. Rasgou elogios, viu? Não só a vários jogadores, mas principalmente a um nome e sobrenome, Leonardo Jardim. Bora acompanhar, já deixa o seu like, tá bom? Meta sempre humilde de 300, joinha, conto com você. Fabuloso Cruzeirão, que venceu mais uma e venceu bem, hein? Venceu bem. Ontem muitas alterações no time, um novo time titular do Cruzeiro, que parece que tá dando conta do recado. Jogou muito melhor que o Bahia ontem. Faz um gol no finzinho do primeiro tempo e tal, mas já jogava melhor que o Bahia. Ficou barato até esse 3x0. E grande noite do Caio Jorge, né? A gente, na discussão anterior, em algum momento, a gente falou sobre o técnico que chega para tomar decisões difíceis e tudo, né? Eu não me lembro que momento foi. É o caso do Leonardo Jardim, né? Leonardo Jardim, respaldado. Aquela entrevista lá do Pedrinho Lourenço à galera do O Tempo, que até no YouTube do O Tempo Esporte, se eu não me engano o nome, foi muito repercutida pelas coisas que ele falou ali fora da caixa. Os arrependimentos. Em especial e tudo ali. Mas tem uma coisa que ele fala que ele diz: estou adorando a passagem do Leonardo Jardim. Por mim ele ficaria 2 anos. É um cara que sabe o que está fazendo, é um cara que vai ter respaldo. E aquilo que ele falou ali está se mostrando, porque é o segundo jogo seguido que Dudu e Gabigol começam no banco e que o Cruzeiro mostra um padrão melhor do que nos jogos anteriores. O primeiro tempo contra o São Paulo foi horroroso, não só do Cruzeiro, mas dos dois. Primeiro tempo assim, foi um dos piores que eu vi no Brasileiro. Mas o segundo já viu um jogo melhor e o Cruzeiro bem funcionando bem melhor. E ontem o Cruzeiro fez um jogo muito interessante. De novo, Christian ex-Furacão, fazendo aquele falso ponta-direita ali, o volante que faz ali, volta marcando, dá carga ofensiva, Caio Jorge se movimentando na frente. Bem ontem o Christian, né? Ele mete Christian, um bolão bem. pro segundo gol do jogo, o primeiro do Caio Jorge, que é fantástico. É curioso que é uma trajetória quase de montanha-russa do Pedrinho, né? Se a gente pegar desde o áudio, que é vazado lá quando ele fala do Seabra, o conceito que ele trazia ali eu contratei jogador bom, bota pra jogar. Agora, o conceito, depois de ter tomado tanta porrada, de ter aprendido, como ele mesmo disse que o futebol não é supermercado, ele disse, não sei o que eu tô dizendo, ele disse que o negócio é diferente, agora olha como o conceito é diferente. Técnico, eu vou contigo. Faz o que precisar ser feito, que eu vou contigo. Agora eu contratei técnico bom. Exatamente. Pode fazer o que você É o tem aprendizado, convicção. são as dores do aprendizado. O Pedrinho está aprendendo o que é gestão de futebol, é algo natural e ele já muda um conceito bem relevante. E quando o VSR fala de decisões difíceis que o Leonardo Jardim teve que tomar, o próprio exemplo do Christian, que vocês citaram aí. O Christian outro dia estava fora até de lista de relacionado. Sim. E agora ele é o cara que tira o Dudu do time e faz a partida que fez ontem, ofensivamente, defensivamente, protegendo muito o lado direito, uma defesa mais protegida. O Cruzeiro vinha de 14 jogos seguidos tomando gol. Então ontem também a se festejar isso, não só a produção lá na frente, não só o desempenho do Caio Jorge, consideravelmente superior ao desempenho do Gabigol. Isso é um fato, assim, o Gabigol vai ter que suar para ganhar a posição dele de volta. Não tem jeito. O Caio Jorge hoje entrega o que o Gabigol não consegue entregar e, aliás, não consegue entregar há muito tempo. Então o time, nesses 2 jogos... E ainda mais no esquema 4-2-3-1. Ainda mais assim. Isso daí, mesmo na época... top do Gabigol, no 4-2-3-1, ele não funcionava. Ainda mais porque uma das características principais ontem do Caio Jorge era a pressão ao goleiro. Ele arruma um pênalti assim, pressionando o Ronaldo, e aos zagueiros. O Gabigol não consegue fazer essa pressão. O Gabigol até, você tem números que você pode olhar que são ok no Cruzeiro até agora, até bons no Cruzeiro até agora. Mas essa pressão ao campo do adversário, a subida de linha ontem que o Cruzeiro fez para marcar os laterais e o zagueiro, é um problema do Bahia, né? A saída pro jogo. Eu acho que com o Gabigol você não conseguiria fazer tão bem como você fez com o Caio Jorge. O Flamengo de Jorge Jesus jogou muito. Lucas Silva e Romero melhorou muito o time do Cruzeiro. Né? O Wallace no Cruzeiro não aconteceu, não aconteceu. O Lucas Silva é uma liderança muito interessante pro Cruzeiro. Do Matheus Henrique. Então, assim, o Christian, mesma coisa. O Christian sabe o valor de um prato de comida, gente.
Todos esses jogadores, o Kaique, o Christian, o Caio Jorge, esses caras estão prontos para pular de cabeça do penhasco pelo Leonardo Jardim. Isso faz diferença para um time ser mais competitivo. Cruzeiro chega só ao G5 do fazendo campeonato. Um reconhecimento. Num dos primeiros programas do ano que a gente analisou aqui, a gente fez aqui uma série de analisar. Elenco do Cruzeiro? Não, a gente analisou vários clubes, como vinha projetar para tentar formar a coisa. Eu me lembro que o Wallace falou, vai começar o Marlon, mas tem grande chance do Kaique roubar a vaga. O Wallace falou isso no primeiro programa. Ainda na época de FC Series. Na época de FC Series a gente fez e o Wallace falou essa frase, vai começar o Marlon, mas se ele não se ligar, ele vai perder a vaga pro Kaique. Acabou que o Marlon até saiu, mas saiu porque não estava... Muito obrigado, meu irmão. Pelo reconhecimento. Você é fantástico. Bem disso. Você é maravilhoso. Sendo justo. Cruzeiro no G5 do campeonato. Para isso o elenco do Cruzeiro, que a gente tanto analisou aqui ao longo do início do ano também, nesse mesmo período aí de FC Series. Raposa começa a aparecer, claro que ainda muito cedo, né? Só 4 rodadas. Mas já começa a se colocar onde o Cruzeiro tende a brigar nesse Brasileirão, Jorge? Então, se você levar em consideração os valores investidos, sim. Né? Você está brigando para isso, você gastou para isso. O problema é que o Cruzeiro trouxe esses jogadores com um alto custo e eles não entregaram da maneira instantânea que o Pedro Lourenço achou que eles iam entregar. Ainda podem entregar. Eu não posso jamais duvidar de um cara com 28 anos. O Gabigol, a gente fala do Gabigol que vem há 2 anos mal, e parece que é o Gabigol com 37 anos em fim de carreira que não tem nada para dar. Esse cara não tem nem 30 anos, ele pode em algum momento dar uma retomada. Nada no momento está indicando isso. Pelo menos que vai acontecer no curto prazo. Está demorando a reação. Demais, demais. O Dudu teve uma lesão séria e tal. O Gabigol nunca teve uma lesão tão séria, né? A gente estava até falando sobre isso na redação. Verdade. O Dudu teve uma lesão muito grave, ficou 1 ano fora. Tem uma dificuldade de retomada. O Gabigol é mais uma questão de crise técnica mesmo. Também e que não é fase, porque não são 2, 3 meses ruins do Gabigol, são 24, pelo menos, 24, 26 meses ruins do Gabigol. Então o investimento foi para isso. Mas o rendimento desses caras não era para G5, tanto que o Cruzeiro só alcançou esse G5 depois que esses caras saíram do time. E também não é um investimento para agora, né? Porque é um investimento de contratos longos também, né? O Gabigol são 4 anos. Contratos longos. E o grande problema, sim, quando você me pergunta se o elenco é para G5, quando precisar rodar, porque vai precisar. Né? Hoje ele encaixou uma formação, ele encontrou um novo meio-campo, ele fez as mudanças nas laterais, encontrou um novo atacante, mas ele vai ter lesão, ele vai ter suspensão, ele vai precisar dos caras. Esses caras calendário. Vai ter calendário apertado, data FIFA e tal. Esses caras vão dar a resposta no momento em que eles forem acionados, que uma hora o Gabigol vai ter que jogar, uma hora o Dudu vai ter que jogar. E o que eles fizeram até agora não foi nada animador, né? Se você olha o que o Cruzeiro teve de contratação, e você pode questionar a montagem do elenco, talvez tenha algumas coisas a serem questionadas. Mas se você pega esse elenco, se você pega e buscar um técnico como o Leonardo Jardim, técnico caro e bom, acho que brigar por Libertadores, acho que era o esperado. Aí você tem aquela questão. Tudo deu muito certo, você pula esse Libertadores para brigar pelo título. Tudo deu errado, degrau, né? Tudo deu errado, aí você fala, vai ficar ali naquela água de salsicha. Meio de tabela. Né? Mas eu acho que o Wallace, que era um grande estudante de química, nas CNTPs, nas configurações normais de temperatura e pressão, eu acho que o Cruzeiro era um time para brigar por Libertadores direto. E acho que, agora está muito no começo do campeonato e tudo, mas acho que é isso aí. E o que tem me chamado a atenção é isso, é a tranquilidade do Leonardo Jardim para tomar as decisões difíceis. Verdade. E eu quero ver... E acho que isso é o que melhor tem feito ali, pelo menos nesse momento. Não sei se vai ser duradouro, porque essa relação com o treinador, como a gente viu com o Ramon aqui, muda completamente em 20 dias. Mas até aqui acho que é a grande novidade o Leonardo Jardim ter paz para tomar as decisões difíceis. Para lidar com um vestiário e um elenco de jogador tão cascudo assim, e de tantas diferentes vertentes da carreira e tal, e perfis diferentes, eu acho que é isso. O treinador tem que ser um treinador foda,
um treinador que tenha a convicção do que tá fazendo bom. e que tenha o respaldo Isso. do presidente. E eu acho assim, No caso, no dono, né? Do dono. apesar do Cruzeiro ter de fato melhorado sem quase todos os medalhões, né? Eu ainda acho que alguns desses podem ter uma minutagem bem relevante diante de um time mais organizado. Por exemplo, o Dudu. Eu não acho que o Dudu vinha performando num nível ruim até agora essa saída do time titular. Ele poderia estar performando melhor? Ele poderia estar jogando melhor? Eu acho que sim. Mas eu acho que ele pode entregar, se ele voltar ao time com um time mais estruturado, um time que proteja mais ele, de alguma maneira, proteja mais ele e o Matheus Pereira de alguma maneira, eu acho que ele pode ser útil. O Wanderson ontem, cara, foi fantástico nessa questão também de pressionar o zagueiro, o lateral adversário. Mas eu acho que o Dudu é um cara... no primeiro momento eu já penso em Dudu e Matheus Henrique. Eu acho que esses caras, num time mais estruturado, num time mais organizado do Cruzeiro, eu acho que eles podem voltar pro time titular. O Gabigol, eu vou um pouco do que o Jorge falou. Eu acho que é mais complexo. De todos esses medalhões, eu acho que o Gabigol não consegue fazer o que o Leonardo Jardim quer do que o centroavante dele faça na pressão ao campo de adversário. Vamos ver. Eu acho que o Dudu ainda tem uma linha legal pra queimar também. E sobre o Bahia, gente? Bahia não... Bom, nação, tá aí então, né? Um pouquinho da resenha do pessoal da TNT Sports, falando aí sobre esse Cruzeiro e Bahia 3-0, realmente uma partida aí onde o Cruzeiro conseguiu se sobressair de uma maneira brilhante, né? Primeiro tempo de almanaque do Cruzeiro, chegou um momento ali que a gente tava até com uma angústia no coração, né? Pô, não é possível que o Cruzeiro, depois de tanto tempo, vai nos apresentar uma primeira etapa dessa e não vai conseguir fazer um gol, cara. E aí já passava aquela mensagem na cabeça, né? O gramado vizinho sempre é mais verde, né? Se fosse ao contrário, já teríamos 2 gols do Bahia já. Porque é verdade, né? A fase diz muito sobre aqueles momentos que você consegue dominar o seu adversário. E aquela fase, né, do Cruzeiro dominadora no primeiro tempo contra a equipe do Bahia, onde o gol não acontecia, eu acho que vai muito de encontro a isso, né? Vai muito de encontro ao fato do Cruzeiro não estar em um bom momento e estar agora em uma evolução. Então a confiança, ela vem junto com essa evolução. Então assim, se o Cruzeiro consegue num próximo jogo em casa, né, com um grau de adversário parecido com o do Bahia, ter um primeiro tempo como teve, é bem capaz que o Cruzeiro não precise do último minuto, né, de 7 de acréscimo para conseguir fazer o seu golzinho. E aí o segundo tempo, um outro jeito de jogar do Cruzeiro. O Cruzeiro muda um pouquinho taticamente, apesar de não ter mudado peças ali naquela virada do primeiro pro segundo tempo. O Bahia um pouco mais proceptivo ali dentro da partida, né? Um time que teve jogadas mais agudas, enfim, tentou ali algumas infiltrações por dentro. E o Cruzeiro, com isso, parece que potencializou ainda mais algumas outras peças, né? Enfim, já resenhei bastante com vocês aqui no canal sobre o jogo de ontem. Tá aí a pincelada do pessoal do The Placa, né, da TNT Sports. E é isso, a mídia do eixo de uma maneira geral é só elogios a essa atuação no Cruzeiro, não tem como ser diferente. Eu vi, né, alguns ainda assim conseguindo achar pelo em ovo. Se eu achar que seja algo interessante, eu trago para vocês ainda nessa sexta-feira pós-jogo, mas por hora é isso, nação. Tem vídeo notícia daqui a pouco, se Deus permitir, com vários apanhados de informações do Cruzeiro paralelos ao jogo, porque muitas informações de ontem para hoje ficaram meio que perdidas. Então, já se inscreve no canal, ative aí, né, o sininho de notificações para você não perder nada, deixa o likezão também. Até a próxima, tamo junto.